Olá, pessoal! Hoje eu vou ensinar para vocês colocar o zíper invisível. Da maneira que eu coloco, que eu acho fácil. Eu vou tirar, aqui eu tenho um zíper de 18 centímetros e aqui eu tenho 2 pedaços de tecido simulando a peça que eu tô fazendo, tá? Então, na modelagem, a gente deixa um distanciamento de 2 centímetros da extremidade da roupa para encaixar o zíper, né? E aqui a gente faz o seguinte: eu vou pegar um giz e vou marcar metade disso, ó, do grampo do zíper até o fim, eu vou marcar metade, ó. Então, você só junta assim e marca metade. Por que que eu fiz isso? Porque isso aqui vai servir de guia pra mim na hora de colocar o zíper na peça. Então, o que que eu vou fazer? Eu marquei aqui os 2 centímetros, eu vou colocar o zíper a partir dessa marcação até aqui, até o grampo dele de finalização. Só que aí eu coloco pra cima desse grampo de finalização 1,5 centímetros, ó. Mais ou menos isso, ó. Então, aqui, até aqui é onde eu vou costurar, tá? Aí, a gente junta os dois aqui e faz a mesma marcação, ó. Pedacinho com pedacinho, a mesma marcação. Agora, eu vou costurar daqui até aqui, unindo as duas peças, certo? Então, eu vou lá pra máquina. Agora, aqui na máquina, aqui está a minha marcação da onde eu vou costurar, tá? Então, eu coloco o marcador aqui assim, ó, e vou fazer a costura. Faz o retrocesso. E vou costurar até essa marcação aqui. Novamente um retrocesso. Aqui é importante que o retrocesso seja bem feito, tá? Para que ele não escape quando o zíper estiver fazendo tração aí. Ok? Agora eu vou fazer a demarcação e a aplicação do zíper com alfinete. Aqui eu tô com a minha peça, né? Vamos supor que aqui seja uma saia, então é direito da peça e aqui a costura que a gente fez, certo? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar o direito pra baixo, o avesso pra cima. Então, tá aqui, ó, avesso da peça. Tá a marcação que eu fiz. E eu dei uns piques aqui, ó, pra demarcar onde é que eu vou começar a colocar o zíper, certo? Então, a gente faz assim. Então, ó, recapitulando. Direito tá pra baixo, avesso pra cima. E eu vou colocar o meu zíper no direito, ó. Se você olhar, é continuação do direito. Então, no direito da aba. Aí, eu venho com o zíper já, com a marcação, e vou colocar ele uns 2 milímetros depois dessa marcação. Só que a marcação na extremidade do tecido, ó. E vou alfinetar. Certo? E assim, vou fazer do outro lado, ó. Então, eu já vou travar. Marcação na extremidade do tecido. Vou alfinetar só pra travar, tá? Ideal é que o zíper seja todo alinhavado no local, tá? Aí, agora eu posso abrir. Eu abrindo, ó, eu vou colocar o trilho do zíper na marcação que eu fiz, ó. 2 milímetrozinhos, opa, errei. Aqui, de afastamento. E vou colocar meus alfinetes. Primeiro eu alfineto, depois eu alinhavo. Não tem como eu alinhavar direto, tá? Porque na hora que você vai alinhavando, o tecido se movimenta e você não consegue fazer um alinhavo decente, nem que o zíper fique reto na peça. Então, vou alfinetar, o mesmo processo eu vou repetir do outro lado, seguindo a marcação que eu já fiz, ó. É muito fácil. Claro que na peça você não vai poder meter uma caneta, então você faz com giz de alfaiate, né? E vai alinhavando. Eu vou alinhavar o zíper e daqui a pouco eu mostro pra vocês. Então, pessoal, o alinhavo, vou falar uma coisinha sobre o alinhavo. Às vezes existe confusão, eu até vejo na aula lá da escola,
Existe confusão com a maneira de fazer o alinhavo. Alinhavo é uma perna só de linha, tá? Ó, a agulha tá aqui, né? A agulha tá aqui, aí é uma perna só de linha. Uma perna fica mais curta que a outra, tá? Quando é duas é para costurar e não alinhavar. Alinhavo é uma perna só, tá? E aí você faz o processo e é assim, ó. Para alinhavar um zíper, você tem que alinhavar nessa parte aqui, ó. Ela tem a borda. Antes de começar essa resina, tem uma resina aqui, ó. Se você for tentar enfiar a agulha aqui, fica duro. Então, você tem que alinhavar aqui, ó, na bordinha. Porque se você for costurar, como você vai costurar aqui na beiradinha, você não vai bater a costura em cima, tá? E aí, o alinhavar não tem segredo, tá? Ó, é isso. Os alfinetes não atrapalham na hora de você alinhavar. E você também não sofre com a resina do zíper, tá? Ele tem um nylon, né? Uma cola de nylon aí, para poder dar estabilidade no estirame do zíper, porque o zíper faz tração. Então, se você vai fazer tração, eles têm que colocar uma coisa que segure, né? Pra que não rasgue, tá? É isso, eu vou finalizar aqui o alinhavo e vou mostrar como é que se costura. Então, eu tô aqui com o zíper todo alinhavado, né? Agora, eu vou fazer a costura desse zíper. Aqui na máquina industrial, eu vou estar utilizando este calcador aqui, ó. Tá vendo? É o calcador de metade. Ele serve para aplicar o zíper invisível na máquina industrial. Só que na máquina doméstica, a gente utiliza esse calcador aqui, ó. Vocês podem ver que ele tem 2 túneis, certo? Então, o trilho do zíper, ele vai entrar nessa fendinha aqui, costurar de um lado, depois ele entra nessa fendinha para costurar do outro, tá? Na doméstica é um pouquinho mais simples do que aqui na industrial. Mas hoje eu vou mostrar na industrial, porque o foco é esse, ok? Só um minutinho. Então, aqui na industrial, eu também tenho uma haste de engarte rápido. Tanto na doméstica quanto na industrial, eu tenho essa facilidade. Então, aqui eu só vou apertar, ele é meio duro mesmo, e tirar o outro calcador para colocar esse daqui. Enroscou aqui na linha. Aí, certo? Passo a linha por debaixo do calcador e vou posicionar o meu calcador para costurar. Que aqui ele vai ter que ver o que eu tô fazendo. Então, eu movimentei a câmera aqui para vocês verem o que eu tô fazendo. Então, é assim, ó. Eu posicionei o meu calcador bem na lateral do trilho do zíper. E com o meu dedo, eu vou dar uma ajudadinha nele. Por quê? Porque eu quero que ele passe bem rente aqui. Eu não posso passar em cima do trilho. Mas eu quero que ele passe bem rente para ele ficar invisível mesmo, tá? Então, ó, é uma costura normal, uma costura reta normal. E lá vamos nós. Ó, vocês estão vendo que a agulha, ela tá batendo bem rente ao trilho do zíper, certo? E vamos costurando, ó. Posicionei o tecido bem assentado na máquina e tô costurando, ó. Então, eu vou costurar até onde meu calcador conseguir chegar, ó, tá? E aí, faço o retrocesso. Vou repetir o processo exatamente igual do outro lado. Então, aqui, ó, eu vou posicionar o meu calcador bem rente também, ó, como foi do outro lado. Só que agora o cursor tá aqui pra cima. Por quê? Porque o zíper tá de ponta cabeça. Então, agora, ó, eu vou costurar a outra lateral. Aí, é o mesmo processo. Retrocesso e bem na beiradinha, ó. Vou ajudando com o indicador. Com o dedo indicador, eu vou abrindo aqui a borda pra ele bater bem nesse sulco aqui. Tá vendo? Bem nesse sulco. Pra o zíper ficar bem colocadinho, tá? Não tem muito segredo. E é costura reta. Então, aqui eu estou com o zíper pregado.
Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o cursor que tá aqui, ó, e colocar no meio, ó. E vou puxar. Aí, virando desse lado, temos o zíper colocado, ó. Vendo? Aqui ainda dá uma sombra, porque o zíper é preto num tecido muito claro. Mas, se ele é da mesma cor, ele nem aparece, bom? Agora, a gente vai para finalização do acabamento dentro da peça, no zíper. Então, agora eu vou mostrar como a gente faz o acabamento interno do zíper. Porque isso aqui fica coçando a gente, né? Então, e às vezes ele acaba fazendo um volume aqui, que a gente não quer. Esse zíper, ele é de 18 centímetros, que eu coloquei para poder mostrar para vocês na máquina. Mas se você estiver fazendo um vestido que o zíper é de 60 centímetros, a gente deixa um tanto, né, passando. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, se fosse um zíper maior, eu ia só medir daqui do final da minha costura para baixo 3 centímetros, tá? Eu vou deixar os 3 centímetros, que vai acabar dando no final do zíper aqui. Mas lá na peça de vocês que estiver fazendo, que o zíper for de 60, 65, 70, vocês, da onde vocês costurou, finalizou a costura, vocês marcam 3 centímetros para baixo e vai cortar, tá? É meio durinho para cortar mesmo. Daí, vocês vão pegar ou um viés, ou um tecido, do próprio tecido da peça, e vai fazer um acabamento aqui, ó. O que que vocês vão fazer? Vão colocar assim, ó, vendo? Vai colocar assim e assim, certo? E vai costurar. De novo. Colocar assim e assim. Então, a extremidade do tecido na extremidade do zíper. E a extremidade, coloca um alfinete. Então, aqui a gente tá vendo a sombra do final do zíper e onde tá o nosso alfinete. Onde tá o nosso alfinete, que é basicamente 1 centímetro da borda do zíper, a gente vai passar uma costura. Então, eu vou lá na máquina mostrar. Então, eu tô aqui na máquina, agora eu vou mostrar pra vocês que vai fazer a costura. Gente, pode costurar por cima do zíper, porque não vai estourar. A única coisa que, se você estiver usando um zíper de metal, não dá pra fazer isso. E se você estiver com aquele zíper que tem um pino aqui de metal, também tem que tomar cuidado pra passar antes ou depois desse pino, tá? Mas quando o zíper é assim, de plástico, não tem problema. Então, normal, retrocesso e vai embora. Certo? Feito isso, a gente vai tirar daqui e, olha só, desavessar. Então, na hora que você desavessa, ele já vai fazer espécie de um casulinho, tá vendo, ó? Vendo? E agora, você vai dobrar uma vez, 2 vezes, né? Arrumar bonitinho e passar uma costura para travar. De novo, um retrocesso normal, certo? E aqui ficou assim. Então, ó, o acabamento, ele fica bonitinho e também o zíper não vai ficar agredindo a pele, né? Batendo na pele da gente, fazendo coceira. Então, fica mais bonitinho assim. Ok? Eu acho que é muito válido essa dica, porque às vezes pinta muita dúvida em como fazer o acabamento. É claro, gente, que lá vocês vão fazer bonitinho, colocar, arrumar certinho aqui. Como é algodão cru, acabou ele saindo do lugar. Mas lá faz bonitinho para ele ficar quadradinho certinho, tá bom? Mas é isso, ok? Até o próximo vídeo.